Olá, seja muito bem-vindo a mais um Brotovida na TV. No programa de hoje vamos conversar com a terapeuta Luciana Andres e o assunto é barra de Access e Theta Healing. E também vamos conversar com a doutora Fernanda Dettori sobre Ayurveda. Por isso não sai daí que o Brotovida na TV só está começando. Começando mais um Brotovida na TV e hoje vamos ter o prazer de conversar com Luciana Andres. Tudo bom, Luciana? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado por estar mais uma vez aqui no Brotovida na TV. E hoje o assunto é sobre desintoxicação mental, né? A gente semana passada falou um pouquinho sobre a desintoxicação na alimentação. Agora, será que é possível a gente também fazer um trabalho na nossa mente? Existe aí algumas técnicas que a gente possa usar para poder aí ter uma vida melhor? Sim. Da mesma forma que na alimentação, eu acho que desintoxicar a mente é observar e escolher, que podemos ter liberdade também de fazer novas escolhas. Então eu trouxe aqui algumas coisas, uns elementos para mostrar neurociências nível básico. Olha que neurociência é bom. Para ver como funciona a nossa mente. A gente pensa que a mente está só na cabeça, no cérebro, mas não realmente é tudo, porque nós temos um aparelho complexo para captar a realidade que não passa só na cabeça ou seria no sistema nervoso central. Todo o nosso corpo está captando informação do ambiente também, sim? Então, mente é tudo, só que a mente racional é menos do 10%. Então, todo o processamento que a gente tem da realidade vai comparar sempre com memórias. Então, trouxe aqui para mostrar como que funciona a nossa mente. Ela tem um monte, é como se fosse... Tem um monte desses pensamentos, né? Mas dentro dos pensamentos que temos julgamento, mandatos, temos pactos, crenças, memórias, definições. O que quer dizer? Tem muitas coisas que nós já trazemos, que por caso de chegar no planeta Terra, no corpo físico, você tem uma linhagem, né? Vem de uma linhagem da tua família, já tem memórias ancestrais, memórias familiares. Isso está na genética e na energia também, na vibração. Tem crenças que foram transmitidas na educação, sim, pela família, na escola e assim, nos meios de comunicação. Então você comprou um monte de ideias que você acha que são tuas. Mas na real é um monte de coisas que estão aí que você ainda pode revisar. Como desintoxicar é você revisar, não só que já está instalado. Se você ainda acredita que isso é verdade para você, pode ainda usar ou pode deletar. E pode mudar também, né? Pode mudar. Então, eu trabalho com as técnicas de cura quântica, como Theta Healing e barras de Access, e elas ensinam que você pode reprogramar os pensamentos. Sim? Então, você pode desprogramar essas memórias e você pode fazer novas escolhas. Agora, essas novas escolhas, aí, novas opções, né, de vida, elas também funcionam no nosso pensamento no dia a dia? Sim. A gente pode aplicar essas técnicas no dia a dia? Sim. Então, vou ensinar agora como fazer. Por exemplo, a gente está sempre julgando. A nossa mente, até por uma questão de supervivência, a mente está julgando se tem perigo, se tem gostei, não gostei. Então, a mente está na dualidade de bom, o mal, certo, errado, sempre julgando. E também na mente está sempre julgando, colocando definições nas coisas. Essa pessoa é ruim, disso não gostei. E isso nos mantém em um pensamento, às vezes, recorrente, gastando muita energia em julgamento. Uma forma que ensina Access Consciousness, acesso para a consciência, é você observar esse ponto de vista que você tem, quando você faz o julgamento e você pensa, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. E se tem uma pessoa conversando com você e começa a colocar opiniões, você também pode tomar distância, não precisa concordar nem rejeitar. Você só pensa, interessante ponto de vista, sim, nem precisa falar para a pessoa, mas se você não concorda, não precisa nem brigar, nem também concordar. Concordar. Agora, essa transmissão também acontece através da energia da pessoa também? Sim. No caso de uma outra pessoa entrar na sala, por exemplo, ou num estúdio de gravação, por exemplo? Sim.
Então também pode não ser uma conversa, mas você, como eu falei, nosso corpo e nosso sistema energético está captando informações. Essas informações podem ser não verbal, pode ser algo que você captou como sensação no teu corpo físico. A emoção de outra pessoa você pode captar também, entra no teu campo, assim como um campo eu explicava das ondas rádio, você não está vendo, mas tem informação. Então, quando você captou, você sentiu às vezes uma coisa aqui no estômago, você sentiu no peito, na garganta, ou você sentiu um desconforto. Outra técnica dentro das mesmas ferramentas, você fala, o que é isto e a quem pertence isto? E você pode fazer um comando que tudo que isto é, não precisa definir de onde que vem nada. Tudo que isto é, vou devolver a quem corresponde com todas as partículas de consciência. E isso vai ir por um comando a quem corresponde realmente. Às vezes era da pessoa que entrou na sala, ou ela pegou de outro lugar de outra pessoa. Então, quando você manda para o remitente, com toda essa partícula de consciência, o que acontece é que alguém vai assumir essa responsabilidade de resolver no ponto que foi generado. Agora, ter essa percepção de que não é teu também pode ser também um exercício, né? É um exercício. É um exercício. Né? É, porque no início a gente não foi ensinado. Você pensa que tudo que passa na tua cabeça é teu. Você não aprendeu que agora a gente está aprendendo que tudo isso que está aí você pode gerenciar de alguma forma. Isso é meu, a quem pertence isso? O que é isto? O que estou sentindo? É como uma angústia, está aqui na garganta, mas é meu. Você revisa, não aconteceu nada que for nada com você. Então, faça o exercício, vou devolver ao remitente com todas as partículas de consciência e libera. Agora também perceber um pouco as nossas reações também tem um pouco esse olhar, né? As nossas reações vão também direcionar a gente a não reagir de determinada forma, por exemplo? É, porque assim você, primeiro é a autopercepção. Quando você percebe como está tu pensamento e começa a fazer esse tipo de intervenções. Para quê? Para justamente não reagir por impulso. Porque aí você vai gastar energia. Então, como estamos falando em energia, falando em pensamento, emoção, mas tudo é energia. É primeiro energia e depois essa informação. Se você entrou em discordar com a pessoa e quer entrar numa briga, vai gastar energia. Então, os sábios, sobretudo a gente tem aqueles contos, historinhas orientais, eles não brigam. É a não violência, por quê? Porque quando você entrou em qualquer briga, você, se ganhar ou perder, você já perdeu energia. E aí existe todo um desgaste aí, né? É um desgaste. A pessoa não acaba pensando. Isso. Então, também nas artes marciais, eles se preparam para se defender, mas tentam nunca entrar eles na luta. E se precisar entrar na luta, geralmente eles vão desviar a energia que vem, vai desviar para voltar no contrário. Então, também tem esse livro, né, A Arte da Guerra. Também ensina essas coisas. Preferência, você não entra na briga, mas se entrar, você devolve a energia para... Então, só que a gente trabalha com energia sem querer, só é um pensamento. Você julgou, você gasta energia. Como vou sair desse labirinto? Como vou sair? Observando que é um ponto de vista. E a gente tem esse ponto de vista, às vezes até com si mesmo. E falam que um dos piores julgamentos que ensina Access é que permanentemente a gente se julga e é a pior maldade que faz. Eles falam, você para de se julgar e vai retirar a maldade do mundo. Porque também geralmente você está o dia todo com um diálogo interno negativo. Então você pode também corrigir isso. Então pode começar a se tratar como a criança que você era, e essa criança, em vez de você xingar, você se fala, oh, desculpa. Sim. E falar de outra maneira. Então, e eu tenho mudado bastantes coisas, ensinando também outras pessoas a fazer isso. Sim, vamos falar sobre isso. Qual é o melhor conselho aí que a gente possa dar para a nossa criança interior, então, no próximo bloco. Até já. A Pix TV está ampliando o alcance de sua programação. Por meio de uma parceria com a CDN TV, ampliamos a nossa área de cobertura em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nos dois estados, são mais de 30 provedores distribuindo o nosso canal. Agora, nosso conteúdo chega ainda mais longe. Estamos presentes também no Paraná, Minas Gerais, Pará, São Paulo, Bahia e Pernambuco. E o número de provedores não para de aumentar. São mais de 250 mil assinantes espalhados pelo país, e com a tecnologia disponibilizada pela CDN,
Os usuários podem assistir a nossa programação no tablet, smartphone, desktop ou no televisor, da mesma forma que os assinantes da TMW Pix assistem. E a nossa programação está aumentando. Novos programas, interação com a nossa audiência e ainda mais conteúdo local com qualidade para que a nossa imagem impressione ainda mais os assinantes. Seja perto ou longe, não importa, a Pix TV está conectada com você. Voltando com o Brotovida na TV, hoje conversando com a Luciana Andres sobre Theta Healing, barra de Access e também sobre técnicas aí de como a gente pode melhorar os nossos pensamentos, como melhorar o nosso dia a dia. E no último bloco a gente conversou um pouquinho sobre essas técnicas, né? E os nossos pensamentos podem ser representados aqui, por exemplo, por por essa jar, né, que eu ia chamar, com as nossas ideias ali, todas elas trabalhando o tempo todo. Como é que a gente pode melhorar isso, né? Como é que a gente pode aliviar um pouquinho a cabeça? Dentro das técnicas de cura quântica e reprogramação que eu trabalho, uma delas é Access Consciousness, que é um conjunto de ferramentas. Uma delas é as barras de Access, que várias pessoas conhecem. Eu já me formei facilitadora, estou dando cursos aqui na região. Então, com essas técnicas, a gente consegue que os pensamentos que eu trouxe aqui, estas massinhas, os pensamentos que foram criados, tanto que estão lá no fundo, que são da infância, por exemplo, o mandato que você recebeu, quando você crescer você vai ser tal coisa, aí está a bolinha do pensamento lá atrás. Então, o que trabalha Access Consciousness? Tudo que isso é, todas as definições, que se já tem uma forma estabelecida, que definiram que você é, vamos destruir e descriar, sim? Então, você pode destruir e descriar. Eles têm um enunciado aclarador que é ensinado nos cursos, onde você pode destruir e descriar todas as definições que você comprou, adquiriu, que foram guardadas, e com essa energia nova, você vai criar novas coisas. Então, essa técnica, primeiramente, ela descria tudo que foi criado, que ficou como quase materializou dentro do teu sistema, e vai utilizar essa energia para conectar com novas possibilidades. Essas técnicas seriam novos comandos para esse tipo de pensamento? Sim, são os comandos que são de diferentes enunciados, mas geralmente são perguntas. As perguntas abrem possibilidades. Então, tem dois tipos de perguntas. Eu posso fazer perguntas para destruir e descriar alguma coisa, por exemplo. Todas as definições que você comprou sobre você mesmo, em todo e qualquer tempo, desta vida e de outras vidas. E não está agora, essas definições não estão te ajudando a desenvolver teu potencial. Vamos destruir e descriar agora? Sim. Aí a gente faz um enunciado que vai limpar toda essa energia e essa informação. E na medida que vai limpando, depois você tem mais possibilidade e espaço, energia e consciência para você se criar de novo. Então você conectar com a tua essência. Geralmente a técnica mais importante é descriar o que não é, porque aí você vai contactar com sua essência. E naturalmente vai desenvolver o que é natural em você. Então é a mesma coisa que uma semente. Você quer obrigar a nascer uma rosa numa semente que é de alecrim. Sim. Então não vai nascer. Então você vai se forçar, você vai se frustrar. Então a mesma coisa com tudo que está dentro do seu sistema, mandatos, compromissos, crenças, tudo que você guardou e que você acha que você é. Você não é tudo isso. Você pode observar de novo e fazer novas escolhas. Sim? Então, dentro das ferramentas de Access, tem processos verbais e tem o processo que é tocar os pontos na cabeça, que é barras de Access. Então, dentro dos processos verbais que podemos ensinar hoje aqui, está fazer perguntas também abertas para o universo. Que é o universo? Porque o universo se comunica com o nosso inconsciente, não nos comunicamos. Sim? Não da parte racional, que já tem todas essas definições, mas se eu tento fazer perguntas abertas, vai vir informações do universo todo. Então, ante uma situação ruim, eu posso perguntar, como pode melhorar? Como lidar com determinada situação, por exemplo? Como pode melhorar isto que está acontecendo? Sim. Se é bom, como pode melhorar? E se está ruim, como pode melhorar também? Aí você, com a pergunta, abre para que mais espaço, energia e consciência venham para essa situação. E aí vem as respostas, vem outras intuições. Agora, no nosso dia a dia, né, que a gente tem tantos pensamentos, né, que brotam na cabeça, né, e a gente tem diferentes situações
também que a gente tem que lidar no nosso dia. Existe também uma forma de direcionar para onde a gente tem que melhorar, por exemplo, para onde a gente tem que talvez perguntar para o universo, né, para que pelo menos a gente consiga organizar os pensamentos? Sim. Primeiramente, eu acho que a primeira coisa é como essa higiene mental de observar os pontos de vista que você tem que estão criando essa realidade. Porque ante a mesma situação, cada um de nós está respondendo de forma diferente. Então, uma coisa que pode irritar você não me irrita, porque eu tenho pontos de referência diferentes. Então, cada um primeiramente tem que observar seu próprio julgamento, que está se sentindo mal com uma situação porque você está julgando, que isso é ruim. Então, primeiramente, sair da dualidade. Então, é como quando você é criança, você vai aprender a escovar seus dentes. Isso, primeiramente, vai ser difícil, mas depois fica fácil, fica um hábito. Da mesma forma, observar os pensamentos, você, para sair da dualidade, desse julgamento, que são pontos de referência que criam tua realidade, quando você reage mentalmente, você fala, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. E aí você retira a energia desse pensamento e pode fazer novas escolhas. O que mais é possível criar aqui? Como posso ver isto de forma diferente? Porque geralmente eu não posso sair de uma situação se não consigo outra perspectiva. Sim. Como posso ver isso diferente? Então você já começa, primeiramente, tua consciência vai dar um passo para trás, vai observar e você vai se sentir um pouco mais leve. Também, aquela questão que a gente falou no primeiro bloco, né? A questão de observar as nossas reações também, né? Tem a ver com essa situação toda, né? Sim, e observar também a informação que teu corpo dá, porque também ante uma escolha que você tem que fazer na vida, você também pode perguntar para teu corpo, é leve ou é pesado para mim isto? Te faz um oferecimento de uma viagem, ou uma coisa, um trabalho, e aí você tem que sentir, perceber com todo o teu sistema energético, com teu corpo, né? É leve ou é pesado para mim isto? E deixa ver se expande ou contrai. Agora, você faz essas perguntas também num atendimento, né, para cada cliente. Agora, para quem não for buscar o atendimento, essas perguntas para o universo, elas merecem sim ter um ritual também? Ou é uma coisa esporádica durante o dia, por exemplo? Assim, a pessoa usa na medida que vai necessitando. Não acho, para o caso, que seja um esquema fixo, tem que repetir 10 vezes e tal coisa. Mas sim, quando você vê uma situação que você poderia mudar, transformar, você pode falar, o que mais é possível aqui que não considerei? Como pode melhorar? O que mais é possível? Essas são como duas formas que Access começa a abrir o jogo da realidade para você ser co-criador. O que mais é possível? O que mais é possível criar que eu não considerei? Que energia, espaço e consciência eu posso ser para transformar esta situação? Porque vê aí que todas as técnicas que têm a ver com cura quântica, ou com uma visão quântica, o observador cria a realidade. Então, o sujeito cria a realidade na medida que modifica seu ponto de vista. Então, claro que qualquer pessoa que hoje está vendo, assistindo, pode usar essas perguntas, não de uma forma repetitiva, só quando precisar, o que mais é possível aqui, como pode melhorar, que energia, espaço e consciência eu posso ser para mudar esta situação, ou para atingir tal objetivo, que energia, espaço e consciência eu posso ser para este projeto. E aí vai vir essas ideias criativas. E aí vem as respostas, né? Vem a resposta. Fica mais fácil, né, de levar a vida. É, porque o mantra de Access é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Por quê? Na real, no meu pensamento, no meu ponto de vista, o Criador que criou toda esta beleza que está na nossa volta, não quer para a gente o sofrimento, só que o sistema que a gente criou é um pouco cruel. Sim. Aí você tem que se esforçar, tem que se sacrificar, tudo é difícil, tudo tem que brigar. E se saímos desses padrões, o que mais é possível criar? Como posso ser mais amável comigo mesmo e com outros? E eu acho que a gente pode mesmo. E você começa assim a limpar esses pensamentos de rigidez, de sacrifício, de esforço, e começa a ficar mais leve, e você começa a ser mais amável. Mas você começa primeiramente tem que escolher ser mais amável com você mesmo. Esse é um convite que faz estas técnicas. Não é outra vez entrar em rituais, em fanatismo, de repetir 1000 vezes tal coisa. Não, mas você pode falar, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Perfeito. Que é a exuberância da criação.
E vê que vem exuberância. E bem, e o que não vamos limpando, né? Não vai esconder debaixo do tapete. Não vai esconder debaixo do tapete. Vamos limpando, vamos responsabilizando e fazendo novas escolhas. E sendo mais feliz. Queria te agradecer muito por ter vindo aqui mais uma vez no Brotou Vida na TV. Eu e que para quem agradeço. Quiser contratar a Luciana, é só estar no Instagram, né? Estou no Instagram como Luciana Andrés Terapias, tanto para atendimentos como para cursos aqui na região. Perfeito. Obrigado uma vez. Eu que E no agradeço. próximo bloco o assunto é Ayurveda, por isso não sai daí. O Brotou Vida na TV volta já. Garopaba e região ganham um novo veículo de comunicação. A Pix TV já está em operação. Notícias, informação, entretenimento e esporte local. O novo canal quer aproximar as pessoas levando conteúdo de qualidade. A TMW Telecom montou um moderno centro de produção, com estúdio profissional e com equipamentos de ponta. As imagens da nossa gente são transmitidas por um moderno sistema de transmissão para milhares de assinantes em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Uma grade de programação diferenciada está sendo montada com o objetivo de deixar você ainda mais informado. A política, as demandas, os investimentos, as conquistas. Estaremos com os olhos, ou melhor, com as lentes sempre focadas nos assuntos que interessam a população. E você também pode fazer parte desse projeto. Se você sempre teve o sonho de ter o seu próprio programa de televisão, mas não pôde realizar em função dos altos custos, saiba que agora é possível. Nossa equipe pode ajudar a tirar seu projeto do papel e colocar em prática. Te ajudamos na produção, edição e ainda oferecemos o canal para a veiculação do seu conteúdo. Tudo isso com preços mais acessíveis, bem abaixo dos praticados no mercado. E você ainda pode lucrar com o seu programa. Vem crescer com a gente, Pix TV, conectada com você. Pix TV, conectada com você. Voltando com Brotou Vida na TV e agora o assunto é Ayurveda e nós vamos conversar com a doutora Fernanda Dettori. Dettori, agora eu falei certo. Tudo bom, Fernanda? Tudo bom. Tá feliz? Tô, claro. Que bom. Você tem uma história bem bacana, né? Que começou lá na Índia e eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como a Ayurveda faz parte aí da sua vida, inclusive profissionalmente, né? Sim. Eu me formei, eu sou mineira, me formei pela UFMG, pela Federal de Minas, tem 8 anos já. E assim, eu sempre fui muito nerd, sabe? E aí, durante a faculdade, eu comecei a estudar muito, focar muito em minha formação nas emergências, nas medicinas intensivas, cardiologia e tudo mais. E acabei, quando eu formei, né, eu acabei indo direto para trabalhos em hospitais grandes, com muita complexidade. E eu percebi também que, assim, a medicina que eu estudei na faculdade, ela era muito limitada. Ela era muito boa para emergência, né, para atendimento terciário, mas ela era muito limitada quando a gente lidava individualmente com o ser humano, né? Era muito limitada para lidar com as clínicas, com a prevenção de doenças. Quando está no estágio inicial de doenças, né? Porque a gente vê que o paciente chega para a gente cheio de queixas e daí a gente pede exames, vem tudo normal, né? Os exames químicos, biológicos. E daí, quando a gente vai falar para o paciente, olha, você não tem nada. E ele tem, né? Então, assim, muitas vezes a gente tende, a medicina que eu aprendi, ela tende a não considerar o estado emocional, mental, né? Como estão esses desequilíbrios. E daí que entrou a Ayurveda na minha vida. Porque como eu entrei um pouco, assim, em conflito com a minha formação e com a minha, com a medicina mesmo. Né? Eu entrei em conflito porque começaram a surgir várias questões. Primeiro que eu mesma estava muito doente, eu mesma, por ser uma faculdade muito puxada, eu me encontrei tendo diversos sintomas, né? Chegava a fazer vários exames, eu estava normal, mas eu não estava feliz, eu estava em conflito. E eu queria entender, isso é saúde? Eu não tenho nada físico que tem uma doença, um nome, mas eu não estava saudável, definitivamente, sabe?
E daí eu comecei a fazer uma busca, eu saí mesmo, larguei tudo, pus uma mochila nas costas e fiquei 1 ano viajando o mundo. E nessa viagem pelo mundo, além de ser uma jornada, ter sido uma jornada profundíssima, né, de autoconhecimento e de aprendizado, de vida, de gente, eu me deparei na Índia. Cheguei na Índia por curiosidade, não sabia nada, e me deparei com a Ayurveda, me deparei com pessoas com muito pouco e muito felizes, né, e com muita saúde, apesar disso tudo, da pouca condição financeira. E daí eu queria entender um pouco mais o que era aquilo ali, né? E eu me deparei com a Ayurveda, que é um sistema médico indiano tradicional, milenar, de mais de 5, 6, 7 mil anos. O que tem de registro aí é que é muito antigo. E lá na Índia tem hospitais tradicionais ayurvédicos, que são hospitais para tratamento ayurvédico. Os médicos têm formação na medicina tradicional também, mas eles focam o atendimento e o tratamento no Ayurveda. E esse Ayurveda, ele também funciona como uma prevenção, né? Existem tratamentos principalmente para isso. Prevenção. O Ayurveda ele é principalmente como atenção primária para prevenção de doenças, porque ele considera, primeiro que o Ayurveda ele é um sistema médico indiano que o objetivo dele é a longevidade, com saúde e felicidade. Isso é um ponto-chave, sabe? A longevidade saudável, a longevidade equilibrada, né? Então ele vai falar, os livros indianos antigos que a gente estuda, que são as Bíblias do Ayurveda, ela data de mais de 4.000 anos, são os Samhitas, são escritos em sânscrito e em formato de poesia. É muito bonito mesmo. E daí nesses livros tem desde o que você faz durante o dia, quando acorda, quais são as plantas medicinais boas para cada problema, e ela tem também pediatria, ginecologia, cirurgia, inclusive a cirurgia ela, hoje em dia é muito estudada também, porque eram práticas super complexas para milhares de anos atrás. Sim. Né? E a gente sabe que a medicina moderna bebeu muito da fonte do Ayurveda, que poucas pessoas falam, os historiadores estão mostrando isso. Na história, né? Sim, e hoje a gente sabe que a ciência cada vez mais ela tenta... ela está comprovando o que o Ayurveda falava. É muito interessante, porque, por exemplo, para o Ayurveda, a digestão é a primeira coisa. A primeira coisa é a digestão. Aliás, começa muito pela alimentação, né? Totalmente, a gente sabe disso. E daí o Ayurveda, esse é o ponto-chave. E hoje a gente sabe que a ciência está cada vez mais focando nisso, né? Sim. Na questão da microbiota, da importância da microbiota, das bactérias boas do intestino, como elas produzem hormônios, neurotransmissores. Então, assim, a ciência está o tempo todo corroborando o Ayurveda, né? A peça-chave do Ayurveda é a individualização, uma coisa que a gente não tem na medicina agora, né? E lá na Índia, quando você teve a oportunidade de trabalhar com o Ayurveda, como é que foi a entrada no ambiente deles ali, no hospital deles? Eu só observei. Quando eu estava lá, eu também, por ter essa formação cientificista, né, a gente tem um certo preconceito. Tá. Então a gente é ensinado que essas medicinas tradicionais, antigas, né, como os nossos curandeiros, igual depois aqui chegando no Brasil eu fui procurar medicina indígena, fui lá para o Xingu estudar com os índios, porque assim a gente tem essa tendência a desconsiderar essas medicinas tradicionais. A fazer o julgamento, né? Porque acha que só a ciência moderna é que sabe tudo, né? E a gente tem essa tendência a desconsiderar. Mas, felizmente, cada vez mais isso tem acontecido, né? Essa integração, que é o que a gente quer, a união disso tudo, né? Então, eu cheguei lá meio com o olhar ressabiado e fiquei acompanhando no hospital. Eles me receberam super bem, porque indiano é assim, né? Recebe a gente super bem. Então, fiquei lá no hospital, fiquei um tempo acompanhando, observando. Só observando mesmo, eu não estudei lá, não me formei lá, fui formar aqui. E foi super interessante, foi mesmo que um choque de realidade. Assim, e esse atendimento, legal. Você falou que eles fazem atendimento individualista, assim, para cada paciente. Eles têm uma forma de consultar o paciente, assim, diferente da tradicional? Sim. Eles, é uma consulta longa, né, em que a gente tem que observar, é o que eu faço também, a gente tem que observar todos os aspectos da vida daquela pessoa. Os hábitos da pessoa, né? E desde quando ela nasceu, como que foi, assim, tudo conta, né, para a saúde da gente. Nós como carregamos são os seus uma história, pais, né? Exatamente, eles falam isso no livro lá, né? Como foi sua infância, como são seus pais, a característica dos pais, o que você come, o que você faz, como você faz, todos os sintomas que você tem. Então, isso tudo conta com a saúde. Então, é uma consulta longa, individualizada, né? Eles têm, é muito importante para eles a pulsologia.
a análise do pulso, que Sim. alguns indianos ali têm isso tão desenvolvido que eles veem o pulso de uma forma, como se fosse mágico, né? Como se fosse adivinhação. E Sim. não é. É realmente uma técnica, uma técnica, ciência. é uma coisa que realmente é super existe. interessante, é muito legal. Agora eu sei também que tem os doshas, né? Isso, todo mundo que fala da Ayurveda sabe dos doshas. Isso, então isso a gente pode conversar agora no próximo bloco e compreender um pouquinho o que são os doshas, que eu sei que tem o Vata, o Pitta, né? E o Kapha, E o isso Kapha. mesmo. Por isso, então, não saia daí que o Brotovida na TV volta já. Diariamente, a Pix TV apresenta a playlist com os hits mais tocados do momento. O nome dela é Jennifer. Tô tentando apagar fogo com gasolina. É doido que eu vou fazer propaganda de você. As mais ouvidas nas rádios e mais baixadas nos aplicativos você ouve e assiste aqui, na Pix TV, conectada com você. Velho, quem é que passa raiva? Voltando com o Brotovida na TV, continuando o nosso assunto sobre Ayurveda. No primeiro bloco a gente conversou um pouquinho sobre como que você percebeu a Ayurveda, enfim, lá na Índia. Agora eu sei que as pessoas também têm uma curiosidade muito grande em compreender o Ayurveda e compreender os doshas, né? É uma forma de compreender um pouquinho, começar a entender um pouquinho do Ayurveda. Mas eu sei também que todos nós carregamos os doshas, que é Vata, Pitta e Kapha. e Kapha. Mas como que a gente pode compreender melhor em que momento da vida a gente está, por exemplo? Então, os doshas são a nossa constituição, né? Nós temos esses três. E os doshas, eles são constituídos pelos elementos presentes no universo, na natureza. Então, assim, basicamente, Vata, né? Vata é um dosha constituído pelos elementos espaço, que eles chamam de Akasha, e o ar, né? Então, Vata é um dosha bem fluido, bem leve. Então, se as pessoas de constituição predominantemente Vata, porque todos temos três, tá? Mas cada um vai ter um ou outro em mais quantidade. Mas Vata são pessoas mais de constituição física, né? Mais leves, mais magrinhas mesmo. São pessoas mais agitadas, são pessoas que têm tendência à ansiedade quando está em desequilíbrio. São pessoas com a pele mais seca, com o intestino mais ressecado também. São pessoas que são sonhadoras, né? São instáveis. Começa uma coisa, muda para outra. São aquelas pessoas mais agitadinhas, assim. O biotipo Pitta, né? O Pitta é um dosha formado por fogo e água. Então, já é um dosha que tem mais calor, né? E um pouquinho mais de peso pela água. Então, assim, o biotipo Pitta, fisicamente, são pessoas mais medianas, com uma boa constituição mais muscular. São pessoas com muita disposição para atividade física, são aquelas pessoas atletas, né? Mentalmente, são pessoas muito decididas, são bons empreendedores, bons líderes, são pessoas determinadas mesmo, aquele que vai ali e faz, sabe? Mas em desequilíbrio são pessoas que têm muita agressividade, né? Têm tendência à raiva, então tem isso aí também, né? As pessoas mais Kapha é formado por terra e água, então são pessoas mais pesadas, mais densas fisicamente, né? Tem tendência à obesidade, são pessoas que têm um metabolismo mais lento, tem menos fogo digestivo, né, que eles chamam, o Agni é mais fraco. São pessoas mais amorosas, mais calmas, mais tranquilas, caminham mais devagar, preocupam menos, né? Então, assim, pelo Ayurveda, de acordo com esses biotipos, que podem ser dois, às vezes, um em predominância e o segundo mais fortinho. Então, isso tudo vai conduzir e fazer com que a pessoa tenha tendência a certas doenças, né? Tenha tendência a certos desequilíbrios. Então, agora, isso tudo é muito interessante de conhecer. Sim, não necessariamente no determinado momento da vida, né? A pessoa precisa ser Vata, por exemplo, né? Durante a vida, isso, então, pode estar... Eles chamam de Prakriti e Vikriti. O Prakriti é como se fosse o nosso genótipo, como a gente nasce, né? A gente pega as características dos nossos pais, eles já falavam como em genética antes de existir isso. E o Vikriti é o nosso fenótipo, como a gente foi moldado pelo meio,
né? E como a gente está hoje. Então, desde que a gente nasce, a gente vai desequilibrando, é isso que eles falam. Agora, né? E o objetivo é chegar mais perto da sua constituição de nascimento. Esse é o objetivo do tratamento. Sim. Entendeu? E para encontrar o equilíbrio, a alimentação faria parte disso, Claro, por exemplo? totalmente, né? Tudo faz parte, na verdade. Tanto a alimentação, o sono, né? Tem uma parte do Ayurveda que é só sobre afrodisíacos, que é sobre a parte da questão sexual mesmo, é importante. Né? É importante a questão do silêncio, da meditação, do autoconhecimento, porque o Ayurveda nada mais é do que uma longevidade para você evoluir espiritualmente, que você tenha tempo de evoluir espiritualmente. Bom isso, É né? para isso, exatamente, é maravilhoso, né? E assim, e a outra coisa fundamental do Ayurveda, que a gente não pode deixar de falar, é que o Ayurveda é viver de acordo com o fluxo da natureza. Isso é básico, né? Então, por isso que o Ayurveda é hoje considerado um resgate, uma medicina de resgate à medicina mais natural, a uma vida mais natural. Porque ela, por exemplo, a alimentação, ela deve ser da estação, da época, Sim. local. Respeitar né? a sazonalidade Isso, dos respeitar alimentos. toda a natureza. Tanto que eles falam que a principal causa de doença é quando a gente viola as leis e a sabedoria do nosso corpo e a nossa inteligência da natureza. Bom então isso é isso. muito bonito. É fundamental. Por isso aplica em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer sistema. Isso não é indiano. Muita gente acha que a alimentação ayurvédica é comer comida indiana. De jeito nenhum. Sim. É comer comida brasileira, local, crescida aqui no local. Sem agrotóxico, sem veneno, né? Assim como os óleos, eles falam muito de cosmético, de óleos, né? Então, assim, é usar óleos naturais, jamais usar os tóxicos que a gente tem aí hoje, né? Então, isso tudo é Ayurveda. Viver naturalmente é o Ayurveda. Agora, essa que é a verdade. voltando um pouquinho na questão da alimentação, né? Que me chama um pouquinho de claro. atenção por trabalhar na cozinha. Quando você está, por exemplo, num dia, né? Porque os doshas também vão variar. Claro, ao longo do dia, das horas do dia Sim. também. Me disseram, por exemplo, por eu ser um pouquinho vata, né, Isso, que você comer tem um biotipo raízes, isso ajudaria a manter a desenvolver o equilíbrio, por exemplo. Né? Não bem raízes, na verdade. O biotipo vata é um biotipo que precisa de uma alimentação mais terra, mais amornante, mais úmida, porque é um biotipo que tem tendência a secura, Sim. tem tendência a gases, a formação de gases. Então, assim, o biotipo vata, por exemplo, é uma alimentação sempre mais morna, menos crua e fria, né? Sempre esquentar ali a salada, dar uma refogada, por exemplo. Usar muitos temperos, isso o Ayurveda fala mesmo, usar muitos condimentos e muitos temperos na comida, claro, de acordo com cada biotipo, que daí eles separam a comida também em relação às características. Fria, quente, apimentado, os sabores, eles dividem os sabores. Então, por exemplo, para o biotipo vata, né, é muito bom o sabor salgado, doce e ácido. Agora, essa avaliação, por exemplo, estou vata ou estou dosha, como é que a pessoa pode... existe isso de autoavaliar? Claro, existe isso sim. Tem que ter primeiro um conhecimento prévio, né, do que é cada um e principalmente um autoconhecimento, uma observação corporal. Isso que a Ayurveda traz, assim, que eu acho lindo também. Porque hoje em dia, cada vez mais, os pacientes vêm até a gente na medicina moderna esperando que a gente dê tudo, esperando que exista uma pílula mágica, né? E que tenha tudo, né? E daí o Ayurveda não, ele traz já, vamos observar, vamos ver como é que funciona o seu corpo, se observe, se olhe. Então, esse autoconhecimento, ele vem com o tempo, quando a gente se permite se conhecer, né? Esse alimento faz bem para mim, esse não faz. Fazer isso faz bem para mim, isso não faz. Isso aí é um autoconhecimento que a gente vai adquirindo com o tempo. Observar mesmo. E hoje você atende aqui em Garopaba? Sim, eu estou atendendo em Garopaba e aqui no Rosa. Já Rosa. comecei a atender aqui na Praia do Rosa também. E também direcionando para uma dieta melhor, para um olhar para o hábito? Para uma mudança de estilo de vida, né? Para prevenção, principalmente, de doenças. Sim. E quando já tem alguma doença instalada, a gente tentar, de certa forma, fazer o uso racional dos medicamentos alopáticos, né? Diminuindo esse uso, porque a gente sabe que pode ser prejudicial, e equilibrando a vida como um todo. Perfeito. Isso é o objetivo. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui no Brotovida Obrigada na TV. A vocês. É muito bom sempre ouvir novas formas aí de se prevenir doenças, principalmente. E para quem quiser entrar em contato com você está no Instagram? Sim, estou no Instagram. Está lá a doutora Fernanda Dettori,
com 2 T's, e lá pode ser agendada também atendimento. E eu sempre dou uma dica ou outra ali de alguma coisa pra gente, natural, bem natural, pra gente poder viver com mais saúde. Perfeito, então. Tá bom? Muito obrigado. Esse foi o Brotovida na TV dessa semana. Espero que você tenha gostado. Fique ligado na Pix TV.